Olá, esta é a primeira aula a respeito do tema ecologia. Nós precisamos, para entender todo e qualquer tema, o conhecimento de alguns conceitos, né, que vão constituir os conceitos básicos daquela disciplina. E o primeiro conceito básico em ecologia vem do próprio nome, da própria palavra ecologia. A palavra ecologia, que foi cunhada em 1869 por um biólogo alemão, Haeckel, Haeckel é o nome desse biólogo, é baseada em duas palavrinhas provenientes do grego. Eco vem de oikos, que significa casa, que nós podemos entender como ambiente, não? O local onde nós vivemos como um todo, o ambiente. Logia vem de logos, que significa estudo, atualmente também visto como ciência. Então, ecologia seria a ciência da casa, na verdade, seria a ciência do ambiente. Hoje, numa definição mais completa, nós entendemos a ecologia como a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente. Porque nós não podemos destacar os seres vivos do local onde vivem. Então, os seres vivos estão durante o seu dia a dia, durante a sua vida normal, estão interagindo entre si, mas estão o tempo todo interagindo com o ambiente também, fisicamente, quimicamente, etc. Legal? Então, a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio é que nós chamamos de ecologia. Os seres vivos serão todos agrupados num conceito que nós chamamos de fatores bióticos. Lembrem que bios é vida, portanto, todos os seres vivos se reúnem como sendo os fatores bióticos de um determinado local. Já o meio, com todos os seus fatores físicos e químicos, seria o que nós chamamos de fatores abióticos. O meio, os fatores físicos, os fatores químicos constituem os fatores abióticos. Exemplificando, então, num determinado local, os fungos, as algas, as bactérias, as plantas, os animais, os protozoários, as cianobactérias, quer dizer, todos os seres vivos de um determinado local vão constituir a biocenose ou comunidade que seria o conjunto de fatores bióticos de uma determinada região. Então, biocenose ou comunidade seria o equivalente a fatores bióticos, o conjunto de todos os seres vivos de uma determinada região. Por outro lado, a salinidade, a temperatura, o solo, o pH, extremamente importante, a luz. Vejam, são fatores físicos, são fatores químicos que fazem parte do meio ambiente. Isso vai constituir o biótopo, que seria o equivalente a fatores abióticos. Portanto, para eu classificar algo como pertencente ao conjunto dos fatores bióticos, ou seja, a biocenose ou a comunidade de um lugar, eu preciso que esse algo manifeste vida, portanto, tem que ser um ser vivo. Agora, se for um fator físico ou químico do meio, não faz parte dos fatores bióticos, não é da biocenose, faz parte dos fatores abióticos, portanto, do biótopo. Quando nós estudamos a ecologia, nós analisamos os fenômenos segundo diferentes níveis de organização. Da mesma maneira que quando você estuda um indivíduo, você se ocupa desses níveis de organização, lembram? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Então, na ecologia nós também damos atenção aos diferentes níveis de organização dos seres sob o aspecto ecológico. O nível mais básico de organização seria o que nós chamamos de população. A população é o conjunto de todos os organismos de uma mesma espécie que vive num determinado local. Então aqui vocês estão vendo na imagem, né, um monte de zebrinha. Então, todas essas zebrinhas que estão vivendo num determinado local constituem a população de zebras desse local. Então, população seria o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem num determinado local. Chamamos de comunidade, também conhecida como biocenose,
o conjunto de populações. Ou seja, cada população é formada por organismos de uma espécie só. Mas num determinado ambiente, num determinado local, numa determinada região, nós não temos uma população, nós temos várias. Por exemplo, aqui vocês estão vendo populações de peixes, diferentes populações de corais, populações de anêmonas e assim por diante. O conjunto de diferentes populações constitui a comunidade. O conjunto de organismos pertencentes a espécies diferentes constitui a comunidade ou biocenose. Aí estão os fatores bióticos de um determinado local. Se além da comunidade você também analisar os fatores físicos, os fatores químicos daquele lugar, ou seja, você está analisando na totalidade os fatores bióticos e os fatores abióticos, aí você terá o ecossistema. O ecossistema seria, portanto, a reunião de todos os fatores bióticos e abióticos de uma determinada região. Por outro lado, se você analisar o planeta como um todo, ou seja, se você analisar todos os ecossistemas do planeta, aí você estará estudando a biosfera. Portanto, biosfera seria a reunião de todos os ecossistemas do planeta Terra. Muito bem. Duas palavrinhas extremamente importantes e que podem vir a causar confusão: habitat e nicho ecológico. Vejam só. Habitat seria o endereço da espécie na região, no ecossistema. Em que lugar aquela espécie vive? Nós podemos dizer que uma espécie tem habitat terrestre ou habitat aquático. Podemos dizer que um ser de habitat aquático é dulcícola, ou seja, tem um habitat dulcícola, ele vive num local de água doce. Ele pode ter um habitat marinho, ele vive na água, mas especificamente água salgada dos oceanos. Então, habitat é uma palavra que se refere ao local ocupado por uma espécie. Já o nicho ecológico seria a profissão daquela espécie. O que seria a profissão? Né? O que é que aquela espécie faz no ecossistema? Que estilo de vida aquela espécie leva? Quais são os seus hábitos alimentares? É uma espécie que produz alimento, introduzindo energia no ecossistema, ou é uma espécie que consome o alimento? Essa espécie que consome o alimento consome diretamente as plantas ou é uma espécie carnívora? Então, o conjunto de características do modo de vida daquela espécie dentro de um ecossistema recebe o nome de nicho ecológico. Então, o endereço da espécie, o lugar que ela vive, é o habitat, enquanto que a profissão da espécie, ou seja, tudo que ela faz, é o seu nicho ecológico. A ecologia pode ser dividida em diferentes áreas dependendo daquilo que você está estudando e da maneira como você estuda. Nós temos, por exemplo, uma divisão chamada autoecologia, em que você está interessado no comportamento ecológico de uma espécie. Apenas. Chamamos de sinecologia a parte da ecologia que estuda as interações entre as espécies e as interações entre as espécies e o meio. Portanto, um estudo mais ecossistêmico, né? Não é um estudo populacional, não é um estudo de um grupo de organismos apenas. E chamamos de demoecologia a parte da ecologia que estuda a dinâmica das populações. Como que as populações evoluem, como que elas se estabelecem, como elas crescem, como elas diminuem, como eventualmente podem vir a se tornar extintas. Portanto, esses três aspectos constituem três áreas da ecologia: o estudo de uma espécie apenas, o comportamento ambiental de uma única espécie, a autoecologia, o comportamento das relações entre as espécies, inclusive com o meio, a sinecologia, e a dinâmica das populações na demoecologia. Portanto, esses são os conceitos básicos que nós devemos ter em mente
quando começamos a estudar ecologia. Legal? Não deixem de fazer as atividades correspondentes a esta aula. Até a próxima!